Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Felipe Gamba. 4 minutos, está no ar o Sala de Redação, tradicional programa de debates esportivos da Rádio Gaúcha, em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, espumantes Aurora, com Aurora tem verão e Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Ei, pintor, conheça o app de treinamentos da Tintas Killing, secagens, preparações e muito mais, disponível em iOS e Android. Aliás, por falar em Tintas Killing patrocina a Interativa do Sala, junto com FIDA, sólida por natureza. E já está no ar a Interativa desta sexta-feira, que pergunta o seguinte para o torcedor do Internacional: o Inter deve pagar o valor de R$1 milhão para escalar Rodinei contra o Flamengo, sim ou não? Bom, pessoal, na abertura do Sala, quero pedir a gentileza de vocês, porque o Grupo RBS, ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, esteve lado a lado da dupla Grenal ao longo de toda a competição. E não poderia ser diferente nessa reta final de Brasileiro. Ontem mesmo, o repórter André Silva já chegou ao Rio de Janeiro e vem trazendo aqui na Gaúcha, na 0 hora, em GZH, todo o ambiente que cerca a grande decisão de domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Então eu pedi a gentileza pro André, na abertura aqui do Sala, trazer pra gente o ambiente do Rio de Janeiro, as dúvidas do Rogério, a estratégia do Rogério, a questão envolvendo o William Arão e o que esperar o Internacional desse jogo, porque, André Silva, ao longo de toda a semana, muito se falou também sobre questões extra-campo, André. Boa tarde, bem-vindo ao Sala. Boa tarde, Gamba, boa tarde a todos. Bom, eu acho legal o seguinte, ao menos de ontem para hoje não percebi nenhuma manifestação e nenhum termo sobre essa questão extra-campo, né? Tá se deixando para se tratar do campo, do que vai fazer o Rogério, do que fará o Abel, enfim. Ontem até acompanhei, trouxe até um trecho, coloquei ao vivo dentro do Show dos Esportes, da entrevista do presidente Alessandro Barcelos ao Marcelo Barreto, num programa da Rádio Globo. Foi questionado sobre esse assunto, deu mais ou menos a mesma resposta, né? Não com as mesmas palavras, mas no mesmo sentido do que ele já havia se manifestado para a gente também a respeito daquilo que aconteceu pós-jogo do Vasco e também depois da manifestação do vice-futebol do Flamengo, o Marcos Braz. Bom, o ambiente é o seguinte, até falava contigo em Esportes ao meio-dia, não há aquela mobilização que a gente está acostumado de torcedores, porque eles não podem ir a CT, eles não estão hoje como estariam, evidentemente, em condições normais, no entorno do Maracanã, formando filas, disputando ingresso, né? Essa questão ela está perdida, ela não vai se ter isso. Quem sabe se terá, e eu imagino que sim, pelo tamanho do jogo, no domingo no entorno do estádio, né? Quanto da chegada das delegações, com certeza, especialmente do Flamengo, terá o apoio do torcedor. Até brincava, né, Gamba, e dizia que evidentemente o Rio sabe e se mobiliza do jogo porque a maioria é flamenguista, né, da população aqui. O Flamengo é apontado como, em todas as pesquisas, a maior torcida, inclusive, do país. Então, dá para se dizer que é assim que se trata do jogo. Agora, claro, se alguém, por exemplo, aqui no hotel me identifica como gaúcho e sabendo que sou jornalista, evidentemente me pergunta, me questiona sobre isso. Os colegas aqui do Rio de Janeiro têm mantido contatos, né, para participar de programas, enfim, para trazer algumas informações do Inter para eles também, né, porque aí já faz muito mais parte daquela questão que nós jornalistas temos em relação a um jogo do tamanho deste que pode decidir o Campeonato Brasileiro no final de semana. Sobre Arão, tem uma força-tarefa. O Flamengo montou, olha, surpresa ontem, né, a questão do Arão, por volta de 7 da noite, nesta fratura em um dos dedos do pé direito, né, que é aquele dedo que sustenta a unha ali, foi o que ele fraturou. Ontem, já não foi no treinamento. Agora hoje já surgiu uma informação que teria sido no banho que ele tomou no Ninho do Urubu, mas aí quebrou o dedo, foi sentir só em casa de noite, enfim. O local que menos importa, né? O que acabou acontecendo foi a fratura. E
não foi tão leve assim, porque ele passou a noite num hospital internado, acompanhado pelos médicos do Flamengo, e aí o que eu falo na força-tarefa é porque ele foi para casa hoje pela manhã e o Flamengo montou plantão. Então o Márcio Tanuri, que é o chefe do departamento médico do Flamengo, ele já visitou o Arão agora depois do treino pela manhã, médico e fisioterapeuta irão à tarde na casa do Arão, à noite também, amanhã, sábado, isso vai acontecer de novo, né? Por turnos, o Arão será visitado para saber se tem alguma evolução, se a dor diminui, se é possível fazer uma proteção no local, porque o Flamengo vai tentar, se o Arão resistir à questão das dores, colocá-lo em campo no domingo. O Flamengo tem uma mínima esperança, mas tem esta mínima esperança de ter o William Arão no jogo de domingo contra a equipe do Internacional. Até o Diego, que é o capitão do time, falou hoje e não deu, né, o William Arão como fora da partida, o que me chamou bastante atenção. A coletiva foi concedida de maneira virtual, como a gente está acostumado aí em Porto Alegre. As perguntas são enviadas à assessoria do Flamengo e aí o Flamengo faz essas perguntas, né, para o jogador e ele vai respondendo. Mais ou menos aquele sistema da Comebol, porque ela é lida por um assessor do Flamengo. E o Diego, quando foi perguntado sobre isso, o Diego não disse que o Arão está fora. Ele chega a dizer se ele jogar domingo, enfim, né, o Flamengo ainda tem essa pequena expectativa, né, ou nutre essa esperança de quem sabe, né, num momento de sacrifício, o Arão estar em campo. Pedro Ernesto Denardim, você tem, Pedro, no currículo inúmeras coberturas de decisões acompanhando a dupla Grenal. O que te parece esse ambiente relatado pelo André às vésperas da grande decisão de domingo, Flamengo e Inter no Maracanã, hein, Pedro? Bom, Gamba, primeiro pelo lado do Flamengo. O Flamengo tenta conservar aquilo que de alguma forma está dando certo. O Flamengo tem conseguido vitórias com o Arão jogando como zagueiro. Agora, eu acho que para o Internacional o pior até será colocar o Henrique, Gustavo Henrique, porque ele é um jogador, primeiro é zagueiro, o Arão é uma improvisação, segundo, ele é um grande cabeçador, ele fez muitos gols nesse Campeonato Brasileiro, jogando de cabeça, e eu quero recordar que o Inter outra vez não tem seus dois grandes zagueiros, o Inter vai ter dois meninos, e por consequência terá mais dificuldades, então eu acho que se o Arão não jogar, será até pior para o Internacional. Eu tenho dúvidas, Felipe, de que o Flamengo cometa a insensatez, a menos que estivesse mentindo sobre a fratura do seu zagueiro, e eu acho que a ética médica não deve autorizar em pleno 2021 que um médico minta que há uma fratura onde não há fratura. Creio que tudo tem limite, né? Então eu acredito que o Flamengo, André, ele não vai cometer a insensatez de botar um zagueiro de dedo quebrado a disputar uma bola no alto que não por maldade, não por ser mau elemento, mas o Yuri Alberto disputa no alto com o William Arão, quando cai, ele pode cair com o pé em cima do pé onde tem o dedo quebrado do William Arão, e aí acabou. Aí o William Arão fica um mês sem andar. Eu duvido que o Flamengo, no jogo decisivo como esse, vá fazer o experimento de um Arão cheio de analgésico, com infiltração e tudo mais, porque é uma fratura. Então eu estou com o Pedro. É até pior para o Internacional, na verdade, se o Gustavo Henrique jogar. Ele não tem se firmado, ele não tem feito grandes partidas regularmente no Flamengo, mas se tem uma coisa que esse Gustavo Henrique é bom, é na bola aérea. E não está descontado, né, Maurício? Sobre essa questão alto, né? Sobre essa questão médica, eu acho o seguinte, né, e até ontem eu falei sobre isso no show com o Luciano e com o Diori. Eu acho que não tem como ter migué nisso pelo seguinte detalhe: o Flamengo deu o nome do hospital, o Hospital Samaritano, que é um hospital mais do que conceituado aqui no Rio. O Flamengo não exporia um hospital, né, porque a gente já viu Miguel várias vezes. Jogador com perna enfaixada errada, sai enfaixa no treino para dizer que tá machucado e não tá. Tudo isso a gente já viu e faz parte, inclusive, do folclore do futebol. Agora, no momento em que tu dá o nome de um hospital, onde o jogador foi internado, e o Flamengo divulgou isso hoje pela manhã, que o jogador passou a noite no hospital e teve alta médica hoje. Então, a partir daí, não dá para se cogitar, eu acho, como o Miguel, porque tu está comprometendo um hospital, né? E o hospital não tem nada a ver com o Flamengo, né? E depois vamos dizer o seguinte, 6 por meia dúzia, né? Talvez mude a movimentação do time, tá? Porque são jogadores de características diferentes, mas do ponto de vista de qualidade não é como ficar sem o Arrascaeta, por exemplo, aí é diferente, né? E não tem como jogar, Pedro, com o dedo machucado. Agora no feriadão de Natal, eu tava jogando bola com meu filho, fui chutar uma bola para ele,
e atolei, levantei uma leiva de grama. Mas tu não é referência, tu é muito ruim, né? Eu sou muito ruim, mas eu tenho o dedo também, entendeu? Ele também tem o dedo como... Ele é melhor do que eu, mas nós dois temos o dedo. Mas tu tem que é usar importante os dedos da informar que tu tem o dedo. Mas olha só, Davi, da mão para escrever, Davi, olha quanto a cultura dá o sala de redação. Leonardo Oliveira acaba de dizer que tem dedo. E assim, ó, ninguém jamais suspeitou. E assim, não, mas a questão toda, para ter a ideia do que é, se ele teve fratura, porque ainda hoje eu tenho uma certa dificuldade para caminhar, e eu não tive fratura. Teve uma lesão, mas não houve fratura, fiz ressonância. Então, se ele teve fratura, não tem como jogar. Então por isso que tu não está jogando bem. Não, eu não estou jogando bem porque eu nunca tive habilidade nem mecânica para isso. Ô, Davi, mas é que não tem como, jogar. Eu já vivi essa experiência aí. Eu sou canhoto, né? Eu fraturei o dedo da mão direita, o minguinho, e naquele período eu não assinava cheque. Não assinava, doía tudo. Ô, Guerrinha, mas é que... Eu sugiro pro Davi, viu? Eu sugiro pro Davi uma crônica, Os Dedos de Leonardo Oliveira. Mas deixa eu voltar aqui, ó, só pra gente especificar. O dedo que a gente tá falando, o dedo que a gente tá falando, Léo, é o dedo ali do lado do dedão. Porque o Flamengo especificou até o que foi fraturado. É o dedo do lado do dedão, isso. Então não tem como ter base... E ainda mais sabendo onde é o lugar, né? Enfim, não dá pra ter base pra pular. Né, pra ser mais específico, né, Diogo? Foi esse dedo e foi naquela parte onde sustenta a unha, né? Que é bem na ponta do dedo. E assim, André, tem dificuldade... Não, Diogo, tem dificuldade pra caminhar, tu não consegue... Porque o dedo dá o suporte pro apoio do pé, tu não consegue caminhar. Eu passei uma semana com o pé pra cima quase sem caminhar. E não houve fratura. Não tem como o Arão jogar. O Flamengo tá usando isso como migué. Ainda mais porque ele passou uma noite no hospital. Ele vai ver o jogo como a gente, vai ver o jogo do lado de fora. Mas a despeito do dedo do Léo aí, eu concordo com o Pedro. É pior para o Inter jogar o Gustavo Henrique. Porque o William Arão é meio que uma insistência. Não faz diferença, né? Não, eu acho que faz até para o Flamengo a melhor, Pedro. A melhor. Porque o William Arão era uma coisa autoral do Rogério Ceni. Ele quis, mesmo tendo zagueiro para escalar, e um cara experiente, o Gustavo Henrique tem 27 anos, já jogou no Santos, enfim. Ele improvisa o William Arão ali no lugar, na zaga, para ter mais saída de bola, aquela ideia de sempre ter a bola, um time de construtores, enfim. E ele sofre em alguns momentos com isso, né? O mesmo William Arão que fez o gol contra o Corinthians, ele é muito bom cabeceador, falha na hora do gol que dá o empate ao Corinthians momentâneo. Depois o Flamengo fez o 2-1 no último domingo. Então, assim, ele não era uma peça afirmada, né? E o Gustavo Henrique, o cara tem 1,95 m de altura. O Inter vai jogar, vai apostar na bola aérea. Eu acho que para o Flamengo é até melhor jogar o Gustavo Henrique. É que o Gustavo Henrique, Diogo, ele sai do time e não é uma pardalice do Rogério Ceni para ter o Arão ali, porque não, é que o Gustavo Henrique ele comprometeu nas duas eliminações do Flamengo, na Copa do Brasil e na Libertadores. O Léo Pereira já estava torrado, o Gustavo Henrique estava queimado, não estava com a insegurança para jogar, e a solução que ele encontrou foi essa, até ajeitando a saída de bola no meio campo. Agora, tem razão, o Gustavo Henrique é um cara de 1,95 m e ele é muito bom na bola aérea. Só que, na área dele, ele é um perigo. Ontem eu estava conversando com um colega do Globo, que trabalhou com a gente há muito tempo no Grupo RBS. Sim, mas o Arão não é melhor, né? Não, mas é que aí o Renato tá me dizendo, olha, o Arão... Simpson. Renato Alexandre, não, Simpson. O Renato tá dizendo, olha, o Arão, mesmo que ele esteja deslocado, ele tem uma liderança no grupo do Flamengo que é muito forte. E isso vai ser sentido pelo Flamengo. Ele é uma das cabeças desse grupo. Mas em termos técnicos, há uma coisa que o Pedro falou, e é a segunda vez que eu concordo com o Pedro em 15 minutos, eu estou seriamente preocupado. Problema, Pedro, para o Flamengo, e você disse há pouco com todo sentido, seria do meio para frente perder um dos seus protagonistas. Sim, os quatro tenores ali, né? Perdeu o Arrascaeta, perdeu o Everton, que são os construtores. O Diego, relativamente, porque se entrasse o João Gomes de primeiro volante, é um menino talentosíssimo, não ia mudar muito, não ia dramatizar o Flamengo, não. E perder Gabigol ou Bruno Henrique. Agora, perder o William Arão, que eu não vou chamar de invenção, eu vou chamar de adaptação, porque o Guardiola lá atrás botou o Mascherano de zagueiro e a resposta dele foi ótima. Então isso acontece em futebol, isso existe em futebol. Mas perder protagonista para um time que só vira líder se ganhar do Internacional, isso para o Flamengo seria dramático. E isso não vai acontecer, a menos que haja um problema em treino de hoje, que não é o que se deseja. Eu há pouco ouvi o João Patrício Hermann
falando, e com razão, que quer ganhar. Ele quer ganhar dos melhores do outro lado. É como eu vejo futebol também. Se eu pensar em alguma coisa, como é que eu quero ser campeão, eu quero ganhar dos caras lá com todos os titulares. Para ser admirado, para ser, além de botar a faixa no peito, respeito, eu ganhei dos caras tudo. Eu ganhei do Barcelona com o Ronaldinho em campo. Esse é o nível de vitória que orgulha acima de tudo, ou orgulharia a mim se eu fosse torcedor, quando você é muito superior aos demais. Eu nunca tive, nem no meu tempo de torcedor lá atrás, eu nunca tive a ideia de que eu quero ganhar os 48 de mão e impedido. Nunca vi mérito nessa vitória, mas tem muita gente que brinca com isso e acha legal, então vamos adiante. É que faz parte do folclore do futebol tudo isso, né, Maurício? É. Olha, no primeiro momento que eu ouvi a notícia do Arão, a primeira coisa que eu imaginei foi o seguinte, mas o Gustavo Henrique, exatamente isso que o Pedro falou, acho que estamos todos de acordo. Hoje é uma aliança do bem ou do mal coletiva aqui. Então encerra o programa. Porque tá todo mundo percebendo que o Arão, por ser uma peça de improvisação do CN, realmente essa peça de improvisação saindo e vindo um atleta onde a função dele é justamente essa, do qual ele não estava exercendo, isso é perigoso para o Inter. Agora, se o Léo falou que ele comprometeu 2 vezes já nas eliminações do Flamengo, então eu vou torcer para o Gustavo Henrique pedir música no Fantástico domingo e comprometer a 3ª vez mesmo e a gente ganhar essa taça, que é o que nos interessa. Mas aí a gente vê, né, Pedro, uma diferença, assim, quer dizer, uma das diferenças, né, de Grêmio e Inter... Como tu tá gentil comigo, hein? Não, mas tem que estar, né, Pedro? Depois do que tu fez aí pela gente, nessa luta contra a Covid, tá aqui trabalhando, tem que ser mesmo, né? Tô falando sério agora, tô falando sério. Mas eu tô falando sério, muito sério mesmo, né? É que eu vim disposto a brincar contigo, porque tu não ouviu. Isso porque tu não ouviu o que o Pedro falou ontem. Fala, Guerrinha. Não, o Pedro, já ligou lá pro Alphaman, Pedro? Sim, teremos uma audiência à tarde. Tá bom. Audiência, que espetáculo. Ou consulta. Eu não sei se é consulta ou audiência. Audiência solene, é uma questão solene, Pedro. É uma questão solene, importante. É audiência, sim. É audiência. Sabe, Diogo, que o Pedro marcou essa consulta para o curto prazo, vai ser em julho. Até lá a gente administra. Isso. Tá, mas eu queria dizer o seguinte aqui. Olha a diferença, a dificuldade que o Inter tem para repor perdas de zagueiros titulares, né? O Inter tem 2, e esse é o grande nó que o Inter tem que desatar aí para enfrentar a melhor linha de ataque. Mas o Inter perdeu 100%, né? Pois muito, né? Não, pois é, mas e olha o Flamengo. O Flamengo perde um zagueiro ali, tem outro para repor. O Flamengo, na verdade, ele acha que ele só não consegue repor em peças o Gerson se ele não tivesse esse jogador. Não tem outro com uma característica semelhante. Do resto, ele supera todos eles. Ele supre ausências sem problemas. Uma outra questão que eu gostaria de colocar rapidamente para vocês é com relação à arbitragem. O Gaciba tem recebido muitas críticas e eu não gosto da maioria das críticas. Eu acho que o único erro cometido grave por ele foi naquele jogo Grêmio São Paulo, que ele ajustou a troca de um profissional. O que não pode fazer, escala na parede, precisa ser cumprida, diria Maurício Saraiva, quando é escalado para jogos de menos qualidade, e ele vai lá e faz com todo o profissionalismo possível. Bom, o que fez o Gaciba neste jogo que pode decidir o campeonato? Ele escalou o melhor árbitro possível fora do eixo Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, porque as equipes estão envolvidas nesta competição. Rafael Claus. Bom, mas se o Rafael Claus errar, o Gaciba não tem culpa, gente. Tá, ele também vai colocar o VAR lá, mas e se o VAR não estiver bem, se o VAR não conseguir fazer as coisas direito, ele também não tem culpa. O Gaciba tem tido, na minha opinião, um processo muito bom de escala de arbitragem. Agora, se o Luiz Flávio Oliveira, que é um grande árbitro, vem em Porto Alegre apitar um Grenal, e pessoas discordam da atuação dele, isso é outra coisa. Ele fez a grande escala. Luiz Cláudio Oliveira, no Grenal, é uma grande escala. Então, o que acontecer domingo não está na conta do Gaciba. Ele botou o VAR lá, o VAR é contratado pela CBF, o VAR é regiamente pago, está fazendo algumas coisas muito ruins, todo mundo está se dando conta disso, e escalou o melhor possível. Então, gente, o que der no jogo não é problema do Gaciba. É por isso, Pedro, que a discussão da semana, em boa parte da semana, das coisas fora do campo, envolvendo o Marcos Braz e o Alessandro Barcelos, ela foi uma discussão indevida porque requentada.
O repórter que fez a pergunta ao Marcos Braz, lá na terça-feira, depois que saiu a escala com Rafael Claus, que é o melhor juiz do Brasil, ele citou uma fala do presidente Barcelos, logo depois do jogo com o Vasco, quando ainda não havia sido divulgado qual seria o árbitro de Flamengo e Inter, e o presidente fazia lá o seu institucional, certamente agradando pares da direção, conselheiros, parte da torcida que acha que tem que marcar posição, mas no momento em que foi escalado o Rafael Claus, o Internacional não fez mais qualquer referência à arbitragem. E a pergunta feita ao vice-presidente do Flamengo dava conta como se o Barcelos estivesse ainda fazendo uma queixa ou fazendo um condicionamento já ao Rafael Claus. Isso foi indevido, isso foi requentado. A partir do que disse o Braz, o Alessandro Barcelos teve que se reposicionar. E felizmente, Pedro, isso parou. Felizmente, o que nós estamos discutindo são as coisas do futebol, porque seria bizarro nós discutirmos arbitragem em Flamengo e Inter quando a CBF, com Leonardo Gaciba, escolhe o melhor juiz do Brasil para apitar Flamengo e Inter. Aí tem que parar e descer. Aí tem que parar e descer. Vocês querem um exemplo sobre o Rafael Claus, Maurício? Ele apitou o Grenal da Arena 1-1. O Inter, lembra? O Inter reclamou de falta na origem do gol do Grêmio, do PP, acho que no Galhardo. O Grêmio reclamou do lance do pênalti, que foi o Galhardo que cobrou e empatou pro Inter. Eu lembro que todos nós, obviamente, estávamos focados naquele Grenal, eu estava inclusive na Arena e participei das entrevistas, estava cobrindo o Inter. Então, os dois lados reclamaram do Rafael Claus no Grenal, né, o do primeiro turno, que foi 1-1 lá na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Então... Mas qual é o Grenal que não tem reclamação? E outra, né? Vamos combinar o seguinte, pelo que lembro que o Diori disse, o Diori deve estar na escuta, o Claus não errou nos lances do Grenal e mesmo assim os dois saíram reclamando da arbitragem dele no Grenal, né? Eu vejo essa manifestação do Flamengo de outra forma. Eu vejo como um respeito ao Internacional. Entendeu? Porque se tu olha para o adversário e diz, eu não tenho, o adversário é batível, o adversário é muito menos, tu não berra. Não, eu vejo como respeito. Diz, olha, podemos entregar o ouro para os caras, hein? Os caras não são esses idiotas aí que nós estamos achando que vamos enfrentar, não. Então, vamos tomar cuidado, vamos... Eu vejo desse jeito aí. Porque condicionar hoje com VAR, com câmeras, hoje é perda de tempo, isso já passou. Passou. André Silva, com relação à euforia, André, eu lembro que na segunda-feira, abrindo a semana, o Rodrigo Oliveira permaneceu no Rio de Janeiro logo após o jogo do Inter contra o Vasco, vitória do Internacional. E aí o Rodrigo trazia em destaque que as manchetes dos jornais na segunda-feira eram todas no sentido de que o Flamengo está a 2 vitórias do octacampeonato nacional. Como é que foi essa semana no Rio de Janeiro? O que deu para perceber mais claramente, André, desde a tua chegada por aí com relação à euforia, o otimismo do flamenguista com relação a esse possível octacampeonato nacional e o respeito pelo Internacional, André? Pô, a minha chegada completa 24 horas, né, por agora, porque ontem, inclusive, eu estava entrando no sala por volta de 2 da tarde, então daqui um pouco. Bom, Gamba, eu li os jornais ontem, li também os jornais hoje pela manhã, fui ali na banca que tem na Gustavo Sampaio aqui, Maurício, bem na esquina do hotel aqui, para comprar os jornais. Que delícia, papai! Falei com o seu Sandro, que é o dono da banca ali, comprei os jornais ali, e todos eles falam sobre o jogo, sobre o Arão, mas não tem esse destaque dessa questão mais, e óbvio, né, e aí é uma questão matemática, né, se o Flamengo ganhar os 2 jogos, ele será campeão, assim como se o Inter ganhar no domingo, mas não tem, já não tem isso, né, isso que teve na segunda-feira, que foi destacado, trazido pelo Rodrigo, isso ao menos ontem e hoje, no noticiário aqui, eu não percebi, né? Até falei no meio-dia hoje contigo de que noto um respeito, né? Inclusive com busca de informações sobre o Inter, com entrevistas, ao menos com dirigentes do Inter, ontem com o presidente Barcelos, enfim, e o noticiário ele está muito focado na questão Arão e na questão do time do Flamengo, o time que vai ser colocado em campo. O Diego deu entrevista hoje pela manhã, até quero trazer, Gamba, com a permissão de vocês, tem 1 minuto e meio aí da manifestação do Diego, porque ele fala do Arão e fala também sobre o enfrentamento contra o Inter, e depois eu posso resumir rapidamente aí também sobre essa questão aí questionada feita por ti aí sobre esse lado de euforia ou não. Então vamos ouvir rapidinho aí o trecho do Diego pela manhã. Olha, o Arão é um dos pilares desse time, por tudo que representa como jogador, como pessoa, e se jogar domingo continuará sendo importante, como todos nós sabemos, e se não jogar nós temos que usar isso até como uma motivação, e com certeza temos um elenco
para substituí-lo aí à altura e continuar sendo competitivo. O Flamengo se caracteriza por um jogo mais técnico e o Inter por um estilo mais físico, com muita disputa. E um jogo decisivo como o de domingo, geralmente marcado por tensão. Qual estilo leva vantagem? Bom, nós entramos com um grande objetivo de vencer. Como vai ser, como nós vamos vencer, obviamente dentro das nossas características. Alguns jogos permitem jogar mais com qualidade, outros nem tanto. Mas uma das nossas qualidades é justamente saber encontrar soluções dentro do jogo para vencer. Temos uma equipe preparada para fazer um jogo mais técnico, temos uma equipe preparada para fazer um jogo mais disputado. Então é dessa maneira que nós vamos para esse jogo, com as nossas ideias, com a nossa forma de jogar, com alegria, com prazer de fazer um jogo como esse e ao mesmo tempo pronto para solucionar qualquer tipo de situação que aconteça, porque como eu disse, o nosso objetivo é vencer e para isso nós estamos preparados para fazer o que for necessário. Foram 12 perguntas na entrevista coletiva, e aí eu vou separar assim, e eu vou usar a expressão veículos tradicionais, como a Rádio Gaúcha, né, como é a Zero Hora, a RBS TV, que são veículos que a gente tem na mesma proporção aqui no Rio, e veículos identificados, né? Então é o blog Fla Isso, é o site Fla Aquilo, né? Fla alguma coisa, sempre, né? Que são identificados com o clube. E várias perguntas foram feitas nesse sentido, como por exemplo, o Flamengo não é bicampeão brasileiro seguido desde 83, com aquele time do Zico. O que isso significa? O Diego disse, olha, é uma motivação tentar fazer história. Eu estou lendo aqui, inclusive, porque eu já transcrevi a entrevista. Mas até porque vamos marcar história dentro do Flamengo, foi uma das respostas. Aí num outro momento, e me chamou muita atenção uma palavra que o Diego repetiu várias vezes, humildade. Olha, em quase todas as respostas dele tem humildade e foco, disse o Diego, né? Que o Inter é uma equipe que eles respeitam, né? Mas que eles têm claro aquilo que eles devem fazer em campo, mantendo foco, concentração e humildade para fazer o jogo e tentar a vitória diante do Internacional. Então, dentro do Flamengo, né? E inclusive se vocês observarem agora, tem algumas fotos que o Flamengo publicou do treino, inclusive a chamada para as fotos é foco. O Flamengo tem utilizado muito essa expressão do foco, da concentração. Não tem esse ambiente que é normal e que vem especialmente do torcedor, e por isso que eu fiz a separação de quem é identificado com quem não é identificado, e todos participam. Por exemplo, a voz que vocês ouviram foi do assessor do Flamengo, que trabalha na TV do clube, que é ele que recebe as perguntas e faz as perguntas na entrevista coletiva, né, repassando aos atletas, cita quem fez a pergunta, enfim, e aí repassa o questionamento para que os jogadores deem a devida resposta. Mas mesmo assim, isso não tem entrado, ao menos nas entrevistas que a gente tem ouvido, desta forma como elas têm sido feitas, não tem entrado, não tem saído nas palavras dos jogadores do Flamengo. Fala, Pedro. Gamba, ontem eu fiz uma saudação muito carinhosa da nossa Zé Pneus e também da Espaço Luz, que são novos patrocinadores no futebol da Gaúcha. Zé Pneus, inclusive, com patrocínio também dentro do Sala de Redação. E hoje eu tenho uma notícia muito triste que vem da Zé Pneus. A Zé Pneus, com muito pesar e tristeza, lamenta profundamente o falecimento do irmão e amigo Vilmar Vieira Borges, diretor administrativo da empresa. O Vilmar tem 44 anos, foi vítima de um câncer fulminante, faleceu hoje pela manhã. É um menino que veio do pequeno município de Progresso, junto com o Zé, montaram a Zé Pneus, começaram todo esse processo, que hoje é uma grande rede de lojas de pneus, junto com a grande Goodyear. Enfim, eu lamento profundamente, meu grande amigo Vilmar Vieira Borges, que está nos deixando, mas quem sabe, escapando de muito sofrimento em função desse câncer fulminante. Então, aí está a nota de pesar da Zé Pneus, e eu quero lamentar profundamente, mandar um abraço a toda a família da Zé Pneus e muito particularmente do Vilmar. Tá bom? Toda a nossa solidariedade para toda a família. André Silva, deixa eu me despedir de ti, André, pedindo a escalação do Flamengo, né? William Arão dentro, William Arão fora. O que o Rogério deve mandar a campo para o jogo de domingo, André? Bom, Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Diego Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Pedro falou em quarteto, eu diria que é o sexteto do Diego em diante, né, na equipe do Flamengo, né? Claro, essa questão do Arão vai ficar, acho que muito mais como um mistério até domingo, o Flamengo tentando levar essa possibilidade. E para Maurício Saraiva, eu diria o seguinte, Maurício, sol brilha no Rio de Janeiro, 31 graus nesse momento, né? Veja aqui pela janela do meu quarto ali, Pedra do Leme, aqui no posto 1, pessoal alguns fazendo exercício, outros tomando banho de sol. O Rio de Janeiro tá do jeito que tu gosta.
Pois é, obrigado, Andrezinho. Eu quero deixar para depois do intervalo uma discussão que eu coloquei no comentário do Espaço do Pedro, aquele orgulho, aquela responsabilidade toda, de que por muito tempo, Pedro, e você foi eu lembro de você, do Diogo, do Guerrinha, do Léo, do Maurício, os analistas, de modo geral, do Grupo RBS, fazendo muita referência por muito tempo de que o Internacional se atrasava no aproveitamento da base. E eu me dei conta que na escalação que o Inter projeta com ou sem Zé Gabriel, com ou sem Pedro Henrique para repor o Cuesta, o Internacional terá certamente 4 jogadores feitos em casa no time que pode ser campeão brasileiro no Maracanã. Queria falar sobre isso depois do intervalo. Por isso que começou a ficar bom, Maurício. Tem a ver. Bom, assim a gente apresentou nesse primeiro bloco do Sala todas as informações sobre o Flamengo, com o enviado do Grupo RBS André Silva ao Rio de Janeiro. A gente faz um intervalo comercial rápido na volta, o Internacional e as alternativas do Abel para a grande decisão de domingo. Intervalo rapidinho e a gente já volta. 1h37, de volta com Sala de Redação, hora certa, objetiva, administradora de condomínios, há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo, acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão e Banrisul Digital. Resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Em seguida, a informação do Pedro. Antes, Pedro, deixa eu ler um recadinho aqui da Steel, ó. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento, linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca. Só tu para imaginar que eu não tenho uma roçadeira da Steel lá no meu sítio. Só tu que imagina isso. Bom, mais de uma, acredito eu, né? Para dar conta de toda aquela terra. Não é tanto. Bom, o Dr. Ruschel é especialista em dedos, tá? Tem isso também, né? Ele atende do dedo mais até do que o cotovelo. O Léo só quebrou, né? E é um médico extraordinário, trabalha aqui no Mãe de Deus, é uma figura maravilhosa. Ele está me mandando a seguinte informação. Pelas informações que recebi, a fratura no pé do Arão foi na falange distal do segundo dedo do pé. Foi o que aconteceu contigo, Léo Oliveira? Falange distal do segundo... Tu nem sabe o que é isso, né? Não, claro. o meu foi no dedo, foi no dedão. O meu foi no dedão, não foi no segundo. Então diz o Dr. Ruschel, atenção, o homem é especialista em dedo, tá? Ele arrumou meu dedo da mão, que estava todo encrencado, fez uma punção ali, fiquei bom para burro. Talvez possa realmente jogar, diz o Dr. Ruschel. Faz um bloqueio anestésico e imobiliza no dedo vizinho. Há chance, abraço, ótimo programa. Eu não posso, eu nem arrisco discutir com o doutor, que é especialista em dedo, porque eu não sou maluco. Se tu arriscar discutir com o doutor Ruschel, eu mando te prender. Não, e o Daniel Silveira lá. Não, mas não prende, Pedro, interno. O Alexandre Moraes vai te... É mais seguro. Eu só quero lembrar, e aí eu não vou, evidentemente, insisto, não vou discutir a questão médica com um especialista competente, como acabou de dizer o Pedro. A questão aqui é o quanto isso significa de risco para a cabeça do jogador. O quanto ele confia que está seguro o suficiente de não sentir dor, de não sofrer uma nova pisada, de estar rigorosamente protegido para um jogo dessa intensidade, desta competitividade, em que cada naco de campo ou cada bola aérea vale uma vida, vale um gol, vale um título, uma faixa no peito. O William Arão é bravo, o William Arão é um cara que no Flamengo ele tem essa liderança que o Andrezinho falava há pouco, porque o William Arão ele é da parte anterior do Flamengo, quando não era tão competente. E ele era de tal maneira contestado que o Flamengo chegou a vendê-lo para um clube grego e quem não quis ir para a Grécia foi o William Arão. A partir daí ele começa a jogar futebol com o Jesus, ele passa a ter uma relevância extraordinária na primeira posição do meio de campo e ele vira aquele tipo de liderança, Felipe, que é o cara que enfrentou o osso e que agora tem o filé. Ele tem essa dimensão, essa é a liderança do William Arão. Então, na cabeça dele pode ser, olha, se o médico disser, eu não sinto dor, eu estou protegido, eu vou para o campo, vou me atirar em tudo que é bola.
Mas e se ele tiver dúvida? E se ele não sentir seguro o suficiente? O ponto é esse. E depois da palavra do médico, eu não vou nem falar se pode ou se não pode. O doutor acabou de dizer que pode. A questão é a cabeça do jogador, né? E o Arão ganha proeminência depois da saída do Cuejar, né? Aí até ajeita o time, porque o Jesus estava tentando encaixar os dois. Agora, aquilo que a gente trazia no primeiro bloco da liderança dele, o Diego disse, né? Que o Arão é um dos pilares desse time. Então, talvez tenha, assim, Não, isso tem relevância, mas... Isso tem relevância, mas tecnicamente a perda é muito pequena, né? Mas aí tu tem uma saída de bola melhor. O zagueiro Gustavo Henrique, ele estava inseguro, né, Pedro? Ele está num processo de recuperação. O Flamengo, tu pega e entrega a bola pros caras ali, os caras sabem fazer, cara. Tomara que o Flamengo adote a saída de bola. Tomara. O Inter, no último time que treinou muito saída de bola, o Inter fez 5. Foi o São Paulo. Tomara que seja isso aí. A chance de um erro ali é espetacular. Aliás, o Flamengo andou tomando gol aos borbotões com essa saída de bola. O goleiro entregou. O goleiro tá dando chutão. O goleiro tá dando chutão. Mas é tudo técnico ali, entendeu? Tudo tem que bater no ventil da criança. E tomara que aconteça isso. É uma chance a mais, né? Porque a chance de errar é grande ali. E é engraçado isso do clube ter um DNA, né? O Flamengo sempre foi assim, né? O Flamengo, historicamente, de saber como bater na bola, ter jogadores técnicos, de ter um futebol envolvente, futebol mais de qualidade, de toque, é do DNA do Flamengo. O Flamengo não admite muito o quebrador de bola, né? O Márcio Araújo, que jogava no Flamengo, e era quem segurava o piano, porque o Flamengo atacava e ficava o Márcio Araújo sozinho. O Márcio Araújo, nossa, ele saía de campo vaiado todas as partidas. Não é um jogador iluminado, mas era quem segurava o rojão para que os outros pudessem jogar. A torcida do Flamengo não consegue compreender. Mas é bem menos que o Ilharão, né? Não, o Ilharão é mais. O Ilharão, quando ele sai do Botafogo, o Ilharão ele começa no Corinthians. Aí ele vai no Botafogo e termina o contrato. O Inter tenta contratar o Ilharão, só que ele já estava acertado com o Flamengo. Era um final de contrato, deu uma repercussão muito grande. Na época o Botafogo tinha o Flamengo como um rival e o Ilharão sai do Botafogo para jogar no Flamengo. Agora, mesmo que exista uma possibilidade de o jogador fazer um sacrifício, né? Jogar. Isso já aconteceu outras vezes, tantas vezes no futebol, isso é comum, né? O jogador. Eu me lembro do Cláudio Duarte, que em 75 jogou com uma bota de gesso no Grenal, né? Estava com o tornozelo inchado. O Guinha Azul não fez uma cirurgia. Artroscopia, enfrentou a Inter de Milão. 2 horas depois estava jogando. Pois é, então. Então isso acontece, tá? Isso acontece, mas eu duvido que isso aconteça nesse caso aí, porque afinal de contas o Ilharão não um jogador fundamental para o Flamengo, né? E é um jogador que estava improvisado ali. Isso quer dizer, isso significa que o titular não estava correspondendo, mas ele era o titular até anteontem, né? Outra coisa, claro, a gente fica aqui especulando, a gente sabe que é uma decisão para o Inter, sobretudo, né? Mas a vantagem do Inter, a chance do Inter é tão grande de ser campeão que mesmo ele perdendo o jogo, ele pode ser campeão. Mesmo perdendo. Porque o adversário do Flamengo na final vai ser o São Paulo, que esse sim, o São Paulo é hoje contra o Palmeiras, né? Isso. São Paulo, depois ele vai pegar o Botafogo. São Paulo cai fora hoje. Não, e se ganhar hoje? Mas o Palmeiras botou força máxima hoje, Davi. Pois é, mas ele pode ganhar hoje. Se ele ganha hoje. Pode. O Ibis pode ganhar da seleção do mundo, pode. Mas normalmente é uma 19. Precisa do empate entre Flamengo e Inter. Eu não tenho tanta. Mas, Davi, se tu olhar o retrospecto, o São Paulo ganhou um jogo esse ano. Um jogo. É bom, mas ele pode encrespar contra o Palmeiras. São Paulo não pode empatar hoje. Se empatar, tá fora, tu imagina? Mas ele vai lutar pela Libertadores. Não, eu acho que ele tá dentro da Libertadores. Já tá dentro. Tá dentro. Agora, para título acaba hoje. Mas, Guerra, uma informação que me passaram, tá? É de que o Inter, nos treinos da semana, usou o Zé Gabriel. Tá? O Zé Gabriel, não o Pedro Henrique. E aquilo que eu já havia dito ontem, que me confirmaram outra vez, né, ao passar essa informação, de que o Rodinei vai jogar. O Rodinei é certo que vai jogar. E que o Zé Gabriel teria treinado, que não significa que o Abel daqui a pouco não mude, né? Isso foi no treino até, me passaram isso ontem, à tardinha. Mas o Zé Gabriel teria treinado. E aí tem alguma lógica, pelo fato do Zé Gabriel
ser mais rodado, já ter enfrentado o Flamengo no primeiro turno. E o Zé Gabriel tem 19 ou 20 jogos como titular do Inter, né? O Pedro Henrique não tem. Mas também reforça uma ideia de que daqui a pouco o Zé Gabriel possa ser o central na linha de 5 ali, né? Com o Rodrigo Dourado recuando. E aí o Inter ganha muita força na bola aérea, porque o Zé Gabriel é um cara alto, tem 1,84 m, o Rodrigo Dourado é bom na bola aérea, o Lucas Ribeiro é alto, né? Então... O Zé Gabriel se jogar é emoção redobrada, porque a saída de bola dele é quase dá na marca do pênalti para os caras fazer o gol. Eu não acredito que ele vai fazer isso, por Deus. Só se o Internacional agora tiver, só se o Internacional tiver feito aí um convênio com farmácia, né? Para calmante. A minha amostragem é parecida com a do Guerra, e eu quero respeitar o Zé Gabriel como bom volante que é, o zagueiro que ele estava se adaptando e começou bem e depois caiu bastante de produção, com essa saída de bola que o Guerra está falando aí, do jeito dele, né, de o quanto era emotiva e emocionante e aventureira, mas até pela amostragem do Zé Gabriel, inclusive contra o Flamengo, e nas vezes em que tentava sair com o passe e ele armava o contragolpe do adversário, o Zé Gabriel já reconhecido pelo Abel como um cara que em termos de zagueiro precisaria evoluir ainda bastante, tanto é que perde o lugar e a prioridade para o Lucas Ribeiro, não estou nem falando no Moledo, ele perde para o Lucas Ribeiro. É justamente essa amostragem que me parece fazer o Abel optar pelo Pedro Henrique ao lado do Lucas Ribeiro e não pelo Zé Gabriel. Mas isso a gente está especulando, né? Eu vou usar lógica. Eu gosto muito de usar lógica nessa hora. Quando o Moledo não estava jogando, a zaga era Zé Gabriel e Cuesta, certo? Muito Sim. bem. Bom, aí saiu o Moledo. Tendência natural. Volta o Zé Gabriel. Não. O Abel foi lá e achou o Lucas Ribeiro. Bom, aí agora vai entrar no time o Zé Gabriel. Aonde ele entra? No meio campo. Então, puxa vida, no jogo decisivo vai ser o Zé Gabriel de pé trocado do lado esquerdo? Olha, eu sinceramente, eu custo para acreditar. Mas pela tua lógica, ele era o titular até há pouco tempo. Com a chegada do Abel, o Abel passou ele para volante. Ele perde espaço. Exatamente, eu estou falando do Abel. O Abel, quando chegou, tirou ele dali, botou ele como reserva do volante. Aí ele não é nem aproveitado quando não joga o Moledo com o Abel. Bom, então não vai ser agora que ele vai ser aproveitado pelo mesmo Abel. Ainda é o Abel o treinador, né? Eu não comprei jornal hoje, mas é o Abel, né? Agora, tudo bem, o Abel é o treinador. Mas tem que ver como é que é a relação do Abel com o outro jogador, com o Pedro Henrique, né? Porque a gente não sabe como é que o técnico encara esse novo jogador também, né? Ele não usou ainda, né? Pois é. Não lembro dele ter entrado. Mas o Inter aposta muito nele. Por isso que lá no início da semana eu levantei uma lebre, porque um dos homens de confiança do Lindoso? Abel é o Lindoso. Eu faz horas que eu não levanto lebre nenhuma, Guerra. Entendeu? Lebre eu nem olho, não é abater a lebre, eu não olho para a lebre. Bom, então, eu levantei essa hipótese, que o Lindoso é o homem de confiança dele. O Lindoso cabeceia bem, o Lindoso é marcador, né? O Lindoso não é lento, né? E está acostumado a jogar ali perto do Lomba. Eu levantei essa hipótese aí. Olha... Acostumado com o Maracanã. O Pedro Henrique... não sei. O Pedro Henrique, ele jogou algumas partidas do Gauchão, né, antes da parada. Ele era um jogador importante no time que foi campeão da Copa São Paulo. Tanto era importante que o Eduardo Cudê, ele bate o olho nele, nem deixa ele ir jogar a final, ele nem joga a final lá contra o Grêmio, vem aqui treinar com o time principal, quer dizer, é uma aposta grande. E ele é jogador alto, também tem 1,87 m, junto com o Lucas Ribeiro, que tem 1,90 m, uma zaga alta. Obviamente isso não é definitivo. Se fosse o Passarelli e o Gamarra, não seriam baita zagueiros. Mas eu acho mais razoável, Pedro, é que o Abel prepare um time com os mesmos jogadores para proteger esses dois guris. Sabe? Segura ali o Rodrigo Dourado, faz uma linha, os três da frente ali para Chedes, Edenilson e o Patrick vão menos lá na frente. Eu acho que na hora de defender ele vai programar um time para proteger os guris. Uma lembrança do nosso ouvinte Silvio Teitermal, importante, olha que coisa maravilhosa, como é o futebol, né? 75, os laterais foram para o Maracanã, Valdir e Chico Fraga. Em 79, no Maracanã jogaram Valdir Lima e Chico Espina. Valdir, 79, tá? O Chico Espina era Sim, Valdir Lima no lugar do Valdomiro e Valdir Lima no lugar do Falcão. Olha só, e a zaga tinha um guri, que nem tinha os pelos pubianos completos ainda, chamado Mauro Galvão, tá? E o lateral,
Sim, 17 anos. Tu já tinha tudo em cima ou faltava ainda? Tudo, já tinha tudo em cima. Tudo, tá bom, parabéns. Tá? Obrigado. E o lateral era o contestado João Carlos, o pai do Diogo do Diego. Então tu vê, foi um guri de 17 anos jogar, foi um lateral contestado, não foi o Falcão, que acaba de ser eleito o melhor jogador aí pela Placar, que eu estava ouvindo essa madrugada com o Rafael Colli, o melhor volante da história do futebol brasileiro, por 740 jornalistas, tá? E não tinha Valdomiro. Puxa, não preciso falar do Valdomiro. E o Inter foi lá, sabe quanto é que foi? 2-0. Sabe quem foi os gols? Chico Espina. Sabe quem foi o lançamento para um dos gols? Valdir Lima. É o futebol, gente, é o futebol. O Valdir Lima tinha vindo o Vasco do Dinamite. Vasco do Dinamite, do Leão, era um timaço Vasco. O jogo do Maracanã, o jogo do Maracanã pode representar o pulo do gato para esses meninos. Também tem isso. Joga uma grande partida e aí, porra, holofote, vitrine, Europa. Essa moeda tem dois lados. Tá, mas se o Abel meter 3 no Flamengo lá, quinta-feira ele pega o avião e vai pro Rio de Janeiro. Internacional, se meter 3 no Flamengo, o Internacional vai ter que fazer um plantel novo no meio da semana, porque vai tudo vendido. É isso que eu quero, Guerrinha. É isso que eu quero, Guerrinha. Na verdade, essa gurizada tem a possibilidade de colocar o nome deles na história do futebol brasileiro. E o maior palco que a gente tem no futebol brasileiro é o Maracanã. Então, realmente, assim, esse jogo ele não é o jogo da vida pro Gabigol, pro Bruno Henrique, pro Arrascaeta. Eles já tiveram esse momento em 2019 que a gente acompanhou, né? Ganharam o Brasileirão com trocentas rodadas de antecedência. Então, ao mesmo tempo que eles dizem que são acostumados a decisões, isso é verdade, né? O Arão falou isso e é verdade, eles são acostumados a decisões. Agora, eles precisam saber que o Internacional não é um time pequeno, não é uma camiseta leve, é uma camiseta pesada, é um grupo de jogadores que vem batendo na trave, na questão das conquistas mesmo, já deixou escapar o título para o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, jogando mal, é verdade, né? Então tudo isso serve de combustível para numa hora dessas, no domingo, realmente a gurizada colocar, já que o Flamengo está usando tanto esse termo de foco, que esse termo sirva também para o Internacional, para essa gurizada toda, porque eles têm essa possibilidade de colocar o nome deles na história do futebol, ganhando um título no Maraca. Felipe Gamba, o verdadeiro professor. Eu gostaria, depois, se tu me desse licença, de falar um pouco da entrevista do presidente do Grêmio. Boa, Pedro. Foi dada hoje pela manhã, tá? Tá na pauta aqui, eu tô com os trechos separados aqui das declarações do presidente Romildo Bolzan. Ajuda muito. O Rodrigo Oliveira consolidou já uma matéria que está lá em GZH. Foi uma entrevista concedida pelo presidente aos veículos oficiais do clube, que em seguida a gente vai repercutir aqui. Rodrigo Oliveira que foi flagrado em foto tomando uma Coca-Cola Zero. Uma novidade. Olha aqui, Maurício. Uma só? Uma? Maurício, fala, professor. Prometo, tá? Depois do Notícia na Hora Certa, a gente tenta retomar essa questão da juventude do Inter, que ficou um assunto pendente ainda aqui no programa, tá bom? Mas se não retomar, fica melhor ainda, porque aí eu já falei sozinho sobre o assunto. E Gamba... Que era o teu sonho. Gamba... 1h30 sozinho na sala de redação. Era o sonho do Maurício, a lata só dele. A gente tá falando da final do Inter, mas na final do Grêmio tem notícia aí. O Gabriel Menino tá fora do jogo de hoje e é dúvida pro jogo contra o Grêmio, hein? Gabriel Acho que não joga. Vamos lá. Intervalo, Notícia na Hora Certa e a gente já volta com Sala de Redação. 2h03, de volta com Sala de Redação, em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, espumantes Aurora, com Aurora tem verão, Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Hora certa, 2h03, Objetiva Administradora de Condomínios, há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo, acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Diogo Olivier, 28 graus, a temperatura em Porto Alegre. Cicobi, somos feitos de valores, Diogo. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Mais crédito que Pedro Ernesto Denardinho, o narrador Grenal, que lutou e venceu a Covid, está aqui com a gente.
Pedro Ernesto Denardim, vou passar para ti, Pedro, a palavra, logo após contextualizar aqui o que foi a entrevista concedida pelo presidente Romildo Bolzan, hoje pela manhã, aos canais oficiais do Grêmio. Forte, hein? Forte, hein? Pô. Forte. Vou Também achei. Vou separar 2 trechos, tá, daquilo que foi dito pelo presidente, que a gente considera o mais importante. Eu vou ler aquilo que está na matéria aqui, consolidada pelo Rodrigo Oliveira. Quem quiser acompanhar, também está lá em GZH. Disse o presidente: estou constrangido com a campanha no Brasileirão. O Grêmio continua sendo um clube cumpridor dos seus compromissos. Isso para mim é fundamental. O Grêmio vai disputar a final da Copa do Brasil e foi além do co-irmão na Libertadores. Estamos em uma situação não tão agradável no Brasileirão, mas são circunstâncias, pois há elencos que se fecham e se encaixam. O Grêmio tem altos e baixos, mas isso não é questão de preço, é uma questão técnica. Lamentavelmente, o Grêmio não teve uma resposta técnica adequada. E o outro trecho que eu quero colocar aqui é o seguinte: quando o time está desarrumado, não está encaixado, corre errado e perde um pouco a confiança. Às vezes passa essa impressão. Eu também tenho essa impressão de que o time não tem o desempenho físico adequado. Mas quero dizer que dentro desse contexto, de sair atrás do placar, de não estar encaixado e de correr errado, o desgaste é maior. Palavras do presidente Romildo Bolzan hoje pela manhã, Pedro. O que significa não estar encaixado, correr errado, ter dificuldades físicas pelo fato de que o time não está bem montado? Está mandando recado para quem, por quem, em qual momento? É o processo coletivo que a gente vem falando, né? Dos problemas táticos. Ele está criticando o treinador, né? Exato. Claro. São os processos coletivos que a gente vem falando, Pedro, que o presidente agora deu voz. A gente dizendo que o Grêmio está se concedendo espaço, o Grêmio está mal equilibrado, o Grêmio está sem uma ideia de jogo, tenta apostar numa ideia de jogo que é aquela de 16, 17, sem ter os jogadores. Quando tem, o jogador suporta 60 minutos, no máximo 70, que é o Maicon. Isso quando o Maicon está à disposição. É um problema de coletivo, de mecânica de jogo. Um time, como diz o presidente, né, bem encaixado, ele acaba passando por cima de diversos problemas, né? Vamos pegar. E o que é ser bem encaixado? Às vezes é um trabalho de todo o clube, que é o mais saudável, né? Quer dizer, por exemplo, tendo ali um vice-presidente de futebol ativo, participativo, que opine com força no futebol. Não estou desmerecendo o trabalho dos que atuam no futebol do Grêmio. Tá? Estou dizendo que o Grêmio já teve vices de futebol mais fortes. Né? Vou pegar o Cacalo como exemplo, que existia uma trinca no tempo do Fábio Koff, que era Fábio Koff, Cacalo e Luiz Felipe. Né? Hoje existe um par que toma as decisões do Grêmio, que é o Romildo Bolzan e o Renato Portaluppi. Né? Então, só estou dando um exemplo, assim, poderia ser outras coisas. Né? Preparador físico, às vezes, o preparador físico é atuante. O Paulo Paixão, por exemplo, participava muito das decisões, tanto no Grêmio quanto no Inter. Então, depende. No Santos, agora há pouco, a gente viu o Cuca pegando um time todo estraçalhado, clube cheio de problemas, não podia nem contratar. Todo... Não pagava a luz. Com salários atrasados. Grupo formado por jogadores, muitos jogadores assim, da base e tal, guris, e pegou e foi adiante com aquele grupo e fez uma campanha boa para o que ele tinha. Né? Então depende de tudo isso. Agora, o que aconteceu é que o Grêmio desencaixou, como diz o presidente, nos últimos tempos. Desencaixou. Ele não é mais aquele time que era, né? Existe agora não sei se você, claro que vocês acompanharam, existem especulações de que o Grêmio estaria acertado com o Thiago Nunes, né? Não sei se ele não confirmou. Não sei se vai, não sei se vai se confirmar. Claro, aquele negócio, ele não confirma, a direção não confirma, chega depois lá e contrata, né? O Grêmio tem técnico ainda, né, Davi? Tem uma questão ética, né? Tudo isso. E continua disputando, né, duas competições. Uma delas pode ser campeão, né? Então, tem tudo isso aí, né, a se cogitar. Mas é o que está se falando, né? Que já estaria procurando um novo treinador. Eu deduzo que o Renato já deu a posição dele para o presidente. Eu deduzo. Não vai deixar para quando o árbitro encerrar Palmeiras e Grêmio, para o Grêmio sair correndo atrás de treinador. Ou o Renato disse para o presidente, eu fico,
ou então eu não fico. O presidente já está inteirado de alguma coisa. Até pela manifestação que ele deu aí, e a gente sabe que ele é um fã, e com toda a razão do Renato, ele atirou a granada em cima do Renato, dizendo que o time está correndo errado, que o time não encaixou. Isso não é para mim, né? Não sou eu que faço o Grêmio correr certo ou encaixar. Ele só não fez a inclusão necessária dele, até porque a gente admitir coisas que a gente tem problema quase sempre é difícil. Mas Paulo Luz não é responsável pela contratação desses jogadores que foram trazidos esse ano e que não deram resultado. São 13 contratações. Falei ontem no levantamento feito pelo Douglas Demoliner, 40 milhões investidos pelo Grêmio, e só o Diego Souza encheu as medidas. E neste momento das contratações, quem as fazia era o presidente e o Renato. Pode errar? Pode. Futebol se erra, às vezes se erra bastante. Mas também aí tem um componente que parte do trabalho dele. Ele e o Renato, sozinhos, sem o vice de futebol, tinha saído o Duda Cref, parece, e não tinha entrado ainda o Paulo Luz, e eles fizeram essa série de contratações que não deram resultado. É do jogo, né? Tem uma outra leitura que eu quero oferecer, que é a seguinte. O Renato, na semana passada, deu uma declaração forte que até então não dava, naquele pacto de lealdade com o Romildo, sobre o nível de investimento do Grêmio, que ele entende que deveria aumentar. A resposta do presidente Romildo veio na medida uma semana depois, porque se foi no microfone que o Renato disse aquilo, foi no microfone hoje que o presidente deixou muito claro, do seu jeito, o seguinte: Renato, você é uma estátua no Grêmio por merecimento, mas o Grêmio é maior do que você. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a entrevista do presidente bem lembrado, Maurício. Também bem lembrado, essa levada. E tem uma bem lembrado que dá o tom. Viu, Davi? Oi, desculpa. Tem uma injustiça do Renato, porque, sim, o Grêmio não gastou 200 milhões, o Grêmio gastou 40, não gastou 200 como o Atlético. Mas o Grêmio gastou para ter o PP, o Grêmio gastou para ter o GPR. Então, esses meninos também fazem parte de um patrimônio que o Grêmio não compra porque os forma. Se não os formasse, faria como fez o Atlético, os contratava. Então, vamos fazer o seguinte, o Grêmio investe bastante em futebol, sim. Mas eu acho que o Maurício pegou bem, o Maurício pegou bem um aspecto aí, que tem mesmo jeito de resposta, né? Porque afinal de contas, são os dois homens que comandam o futebol do Grêmio, os dois têm responsabilidade por tudo que acontece dentro do Grêmio, né? É claro que o Renato está muito mais no futebol e o presidente muito mais na área administrativa, e o que tem ido mal é o futebol e não a área administrativa, né? A área financeira, administrativa, tudo isso aí. O Grêmio está indo muito bem, pelo que se sabe, né? No futebol que está indo mal. O Pedro tem razão. O Romildo avaliza as contratações, mas quem pede as contratações é o técnico. Então, agora ficou esse. Eu acho que essa percepção do Maurício aí está muito correta. Não, na própria entrevista o Romildo diz, Léo, na própria entrevista o Romildo diz assim, que nenhum jogador vem sem um aval do técnico. Os dois pontos fortes da entrevista do Romildo é, primeiro, a adjetivação, né? A participação no Brasileiro é constrangedora. E segundo, uma outra, né, que aí pega no que o Léo referiu antes, a gente há muito tempo fala da questão física, o Renato depois, quando o Grêmio fez bons resultados, disse, olha aí, agora vocês falam da questão física, e nessa entrevista o presidente disse que tem a sensação que às vezes o Grêmio fisicamente sofre. Então, assim, são críticas muito diretas ali que fez o presidente, né? Ele praticamente é isso, ele confirmou algumas avaliações que a gente vinha tendo durante muito tempo e que o Renato desmentia, não concordava, né? Então, e eu acho que o presidente foi estadista nessa entrevista, sabe? Porque qual é o problema de admitir que tem problemas no time? É preciso fazer isso com talento, não dá para individualizar aqui, ali, este ou aquele jogador, porque daí tu perde o comando. Mas tem, Pedro... Qual o problema de fazer uma análise geral? Ele tem que fazer mesmo. Mas tem, Diogo, aí um sinal, e o Maurício lembrou bem da entrevista da semana passada, né? E o Renato já ganhou com o Grêmio investindo menos, porque depois que o Grêmio ganhou, o Grêmio trouxe Diego Tardelli por 1.200.000 por mês. O Grêmio tinha o Barrios, que custava 1 milhão. Sim, o Grêmio investiu, claro. O Grêmio investiu tanto quanto Palmeiras e Flamengo. Mas ninguém investiu. Ninguém investiu. Tá? Só o Atlético. Tá aí o Diogo Barbosa foi 10 paus no lateral esquerdo. Exato. O Grêmio investiu como mais do que investem os clubes brasileiros na média. Tá? Não está no top de linha, mas está ali num segundo escalão.
Agora, me parece que sinaliza um final de relacionamento, porque o Romildo e o Renato, eles sempre tiveram uma relação de irmão mais velho e irmão mais novo, né? Eles são mais ou menos da mesma idade, eles têm uma relação muito próxima, de muita confiança. E a partir do momento que há de lado a lado dessas manifestações, eu acho que as pontes estão se rompendo. Eu concordo com essa leitura. Fiquei emocionado ontem, Maurício? Fiquei emocionado, estava vendo o Jornal Nacional, e apareceu o Maurício Saraiva, que se não fosse um dos 3 melhores comentaristas do Brasil, seria uma absoluta nulidade. Obrigado, só o que sabe fazer é comentar. É um elogio maravilhoso, Pedro. Eu vi. Ele toca absurdo também. E é bonito esse Maurício. Eu tava naquele momento assim, distante da televisão, eu não conseguia ouvir o que ele falava, mas aplaudi, Pedro. Isso. Não ouvi. Mas de pé, assim, à distância, eu disse, olha lá, Maurício Saraiva. O Bernardo estava junto, aplaudiu junto comigo. Vamos nos levantar, Bernardo. Nós estávamos à mesa e nos levantamos e aplaudimos. Eu vou ficar orgulhoso, Davi, se você tiver dito, olha lá, o Maurício Saraiva é meu amigo, aí sim eu ficaria orgulhoso. Mas já foi retratado numa contracapa. Não, mas eu digo para me exibir. Viu, Davi? Na contracapa de uma antiga revista da TV, um caderno que tinha 0 hora, como Richard Gere Gaúcho. Cristiano Osório fez essa maldade comigo. Foi um negócio impressionante mesmo. Até hoje eu pago por isso. Eu digo que é meu amigo quando eu quero me exibir, a diferença é que o Richard tá mais velho, mas o resto tá tudo certo. E que hoje ninguém sabe mais quem é o Richard. Não te ilude com os elogios da Aliança do Mal, Maurício. Não, o nível da criminalidade no Sala de Redação avança criminosamente. Falar nisso, Maurício, tu lembra do Cláudio Cabral, né, que dizia, bota um balaio de coisa boa e um microfone. Sabe o que aconteceu pra mim isso? Eu fui no microfone. Tanta era a saudade da lata. Ô Pedro, isso é que nem criança, nenê, assim, criança pequena. Tu bota assim pra uma criança pequena, assim, um pacote de bombons, chocolates, doces, brinquedos, bota carrinhos, né? Todo tipo de guloseimas e bota uma faca. Onde é que ele vai? Ele vai na faca. Vai na faca. É sempre assim, Pedro, né? É sempre assim. A gente sempre escolhe o mais perigoso. Pedro. É que vocês estão muito atrasados. Você tem que se conectar com as novas tecnologias. Bota um videogamezinho ali junto com o balaio de coisas boas, que eu duvido que ele vá na faca. Não, bota uma bazuca, ele pega a bazuca, Diogo. É incrível. Bota um joguinho. Essas figuras de linguagem de vocês estão ficando muito perigosas. 2h17, vamos fazer o seguinte, intervalo comercial aqui no Sala de Redação. Boa, e a gente já volta, Maurício Saraiva, para o segmento final do programa. O professor separando a turma. Verdadeiro professor. Vamos falar de futebol na volta. Maurício Saraiva terá a palavra para falar da juventude do time do Internacional. Já voltamos. 2h21, de volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha. Deixa eu informar o resultado da interativa de hoje. O Internacional deve pagar para escalar Rodinei contra o Flamengo. Sim, 73,9%. Não, 26,1%. Maurício Saraiva. Domingo, 4 da tarde, Maracanã, Flamengo e Inter e a juventude do Internacional, hein, Maurício? É que eu me dei conta, Felipe, que o Internacional no jogo de domingo terá 4 jogadores feitos na base. O Dourado, o Praxedes, o Caio Vidal. Quando eu digo feitos na base, eles até podem ter vindo de base de outro clube, como o Praxedes, mas vieram para a base do Inter. Então a formação está ainda antes do profissional. Caio Vidal, Praxedes, Dourado e qualquer dos zagueiros. Ou o Zé Gabriel ou o Pedro Henrique. Nós passamos muito tempo, e me parece que com razão, dizendo que nos últimos anos o Inter atrasava muito a sua utilização de jogadores feitos na base. Que não é por ser feito na base, é porque são talentosos, porque o Inter não tem custo com eles, porque o Inter investiu neles. Não é só porque são jovens. Ninguém é bom ou ruim porque é jovem ou velho. É bom ou ruim porque é bom ou ruim. Mas o Internacional, tendo esses jogadores com qualidade, finalmente os colocou em campo. E o Abel Braga tem um papel importante nisso. Então, no jogo de domingo, onde o Inter pode ser campeão no próprio domingo ou encaminhar o título para o domingo seguinte, haverá 4 de 11 feitos na base. É que o processo da base, né, Maurício, ele é um processo lento. E o Inter, essa gestão 15 a 16, por exemplo, agora o Inter está pagando pelo contrato ainda com a Turner. O Inter não vai receber integralmente o prêmio da CBF, porque teria desconto, o Inter não tem o contrato com a TV fechada, ou seja, ainda tem reflexos da gestão 15 e 16. E a base sofreu muito, ela foi praticamente reconstruída
partir do momento que assumiu essa gestão do Marcelo Medeiros, do Roberto Melo, que é um cara que tinha passado na base, trabalhou muito com isso, depois veio o Rodrigo. Eu me lembro que em 17 o Inter lança Juan Alano. E o Iago é o terceiro nome da lateral. Tinha o Wendel e o Carlinhos. Aí em 18 o Iago se firma. Mas nesse período, e a base ela demora 3, 4 anos até começar a retomada, né, da colheita. E aí a partir dessa retomada... 3 anos. Demorou, Pedro. Os 17... 2 anos, o ano da Série B, mais este ano... E agora 2021 terá a integralidade do aproveitamento. Sim, mas em 20 o Inter já teve uma promoção em massa, os garotos começando a ter espaço, a aparecer. Não, e mais, teve o título de campeão da Taça Cidade de São Paulo. Sim. Por isso que eu acho que o Inter agora, quando for realizar, como o Inter tem pouco dinheiro, vai ter que pagar 1 milhão pro Flamengo, e está trazendo um treinador ganhando em euros, o que eu acho um absurdo, mas enfim, vai lá que seja. O Inter tem que primeiro olhar muito bem o que tem, para depois sair contratando. Porque vai contratar jogador médio, que não vai solucionar, aí começa a vir os Natanael da vida, tá entendendo? Então usa muito a base que já tem dentro do Internacional. É que a base ficou muito forte porque tem um ponto, Guerrinha. Tem um ponto, me perdoa, Guerrinha, rapidamente. É que tem um ponto que ficou muito forte, enfático nessa questão da base, é que um dos motivos pelos quais o Eduardo Cudê sai é quando tem aquela divergência com o Rodrigo Caetano, em que ele considera Maurício e Yuri Alberto jogadores que não estão prontos ainda, que ele queria jogadores mais cancheiros. E aí vem o Abel e o Yuri Alberto fica no time, o Praxedes, que já estava aí, fica como titular absoluto. O Maurício jogou contra o Vasco, né? Entrou, saiu jogando contra o Vasco, né? Então, assim, o Abel vem e ele abraça o discurso da direção, que é de que você pode colocar jogadores jovens, né? Então ficou fora essa o marca... do Caio Vidal, né, Diogo? Fora o Caio Vidal, nem citei o Caio Vidal, porque esse é muito óbvio, né? Esse aí estava ali, o Cudê não tinha visto ainda, né? Então, assim, ficou muito marcado no Abel, que ele dá a voz a jogadores mais jovens e consegue montar um time para chegar onde está, Guerrinho. Mas o Internacional vai vender alguém, com certeza, aconteça o que acontecer nesse brasileiro, né? Por necessidade, né? E alguns jogadores se valorizaram, né, Pedro? Alguns se valorizaram. Toma, vender do jogo, né, Guerrinho? Tem que arrumar a reposição, né? Claro, ele quer vender, né? Não, e outra coisa, quem sabe a reposição não está embaixo. E tem... Aliás, nesse sentido, falando... é bom lembrar, viu, Leonardo? Nesse sentido é bom lembrar que o Grêmio está fazendo um caminho extraordinário com a dinastia da ponta esquerda, que começa com o Pedro Rocha, que passa pelo Cebolinha, que vem no PP e vai parar no Ferreirinha. Eu nunca vi vender tanto jogador, ganhar tanto dinheiro e conseguir tanta reposição. Claro que o Ferreirinha ainda tem que se afirmar, etc, mas parece que ele tem bola para isso. Então, esta linha sucessória encontrada pelo Grêmio e o dinheiro arrecadado pelo Grêmio é um negócio, assim, notável. Vale uma página na coluna de Leonardo Oliveira. Vale sim. Não, e olha só, o Cebolinha foi 20 milhões, né? Foram 20 milhões de euros. 20. O PP, 15. Quer dizer que num ano, 35 milhões. Claro, o Grêmio não ficou com a integralidade, tinha parceiros, mas desses 30 que tenham ficado 20. 150 milhões. O problema é saber o que fazer com esse dinheiro depois. O top 5 é muito legal ganhar esse monte de dinheiro. Dá pra mim que eu sei. E depois... Sabe o que tem que fazer com o dinheiro? Vai pagar em dia salário, David. Aí depois contrata esses jogadores que o Pedro relacionou aí. Tem que pegar o dinheiro, é fácil de fazer o que vai fazer com o dinheiro, gastar. Dá pra mim. Ué, se tu tem o dinheiro, pra que era? Não é pra gastar? Não, mas ele Guerrinha, tem gente que ganha dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro. Esse é o caso do Grêmio. Ele vai contratar, aí contrata um monte de jogadores que não dão certo. O Davi, sabe que o Belmonte está fazendo um livro com o filho dele, o Caco Belmonte, contando a história de grande, extraordinário repórter que ele foi, João Carlos Belmonte. E o Belmonte é um dos caras mais pão duros que eu conheci. E quando a gente recebia a diária e ia viajar, eu digo, Belmonte, dá esse dinheiro pra mim, tu não gasta, Belmonte. É pão duro. Dá pra mim que eu gasto. Claro que ele nunca me deu, né? Maiores vendas da história do Grêmio: Arthur, 30 milhões de euros, Everton, 20 milhões de euros, PP, 15 de euros, Pedro Rocha, 12 milhões de euros e o TT, 10 milhões de euros. Essas são as 5 maiores vendas da história do Grêmio. E tem o Diego Rosa, que foi, claro que a janela de janeiro, isso é o efeito da pandemia, ela teve valores 50% menores, né, movimentados. Mas o Diego Rosa, ele foi a segunda maior negociação da janela de janeiro. Pois é, agora me diz o que o Grêmio fez com esse dinheiro. Foi 10 milhões de euros. Paga a conta. Né? Sim, mas além de pagar a conta, ele tem que investir o dinheiro em jogador. O clube existe para ganhar títulos, né? Esse é o objetivo. Investe muito na transição.
Aí o que ele fez? Os jogadores que ele contratou, aqueles que tu relacionaste, Pedro. Mas pega ali do goleiro ao ponto esquerda. Mas nessa esse ano não foi bem. Nessa entrevista que o presidente concedeu para os veículos oficiais do Grêmio, ele disse que o Grêmio vai buscar pelo menos 4 jogadores para entrar no time. Jogadores para chegar, desembarcar e aí é que mora o padrão perigo. Diogo Barbosa. Titulares, né? 4 ou 5 titulares, ele disse. Acho que ele precisa contratar, antes de qualquer coisa, um volantão. Eu sei que o Maurício vai sim, saltar da cadeira. Ele falou, Pedro? De preferência ruim. Ele disse camisa 5, um volante na frente da área. Ele não disse que era ruim. Ele não disse que era ruim. Ele precisa de um volante. Se não tiver o bom, traz o meia-boca, que também é bom. Precisa de um lateral direito, um volante, no mínimo um zagueiro. Porque o Jeromel não consegue jogar todas as partidas, está comprovado. Então, mais um falando de titulares. Mais um armador. Um armador e um goleiro. E um centroavante. O Braz é bom zagueiro, ele está no momento ruim, e um centroavante. É bom zagueiro. Não. Ele precisa goleiro, lateral direito, zagueiro, volante, armador e centroavante. E um cara para puxar a reza também, né? É claro. 2h29. Leandro Stout já está chegando aí com a Kelly Matos para comandar o Gaúcha Mais. Boa tarde, Stout. Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos. O Gaúcha Mais começa em seguida, Gamba, ouvindo o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sobre a situação da pandemia na cidade, o aumento da ocupação hospitalar e a conversa que ele teve hoje por vídeo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos conversar também com o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, anunciou a suspensão por 2 semanas das cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas urgentes, em função do aumento da demanda com pacientes com coronavírus. Vamos falar muito sobre a gasolina. O preço subiu na refinaria, já chegou o aumento nas bombas para os consumidores. Nossa reportagem está fazendo um levantamento de preço nas ruas de Porto Alegre e nós vamos ouvir um dos principais especialistas no tema no Brasil para entender: poderia ser diferente? A Petrobras realmente precisava repassar quase 35% de reajuste nas refinarias neste ano? Seria viável, com outras medidas, uma redução de preço ou a manutenção nos preços nos patamares anteriores? Vai ser o nosso assunto em seguida aqui no Gaúcha Mais, Gambá. Bons assuntos, imperdível, Gaúcha Mais, chegando aí com Leandro Stout, Kelly Matos e grande elenco da Gaúcha. Tchau!